E aí, galerinha do quinto ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, ó. Lavando as mãozinhas, né? Sempre, toda hora, várias vezes ao dia, pra gente estar se cuidando, pra gente poder se ver em breve, tá bom? Hoje a gente vai ter nossa primeira aula aqui, ó, via internet. Muito top, top, topzera. Já tentei gravar esse vídeo, a Carol tentou gravar, escreveu lá leite, percebeu o seguinte, que tava ao contrário. Então agora minha mãe está me ajudando, está me filmando. Hoje a gente vai ter uma aula, não vou dizer diferente, porque eu acho que vocês já estudaram isso ano passado com a tia Brenda. A gente meio que vai relembrar o que são os encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos? Quem será que se lembra? Ó, a palavra já fala. Encontros vocálicos. Encontros de duas o quê? Vogais. Quando a gente tem duas vogais juntas na mesma palavra, a gente tem um encontro vocálico. Aí a tia Carol escreveu lá um exemplo. Leite. A gente não tem duas vogais juntinhas aqui nessa mesma palavra? Quais são as duas vogais que estão coladinha uma com a outra? O E e o I. Sempre que a gente tem uma palavra que tiver duas vogais ou mais, tá? Pode aparecer mais de uma vogal juntinha. Coladinha ali, ó, best friend, irmãzinha, a gente vai ter um encontro vocálico. Porém, meus amores, vou falar um negócio pra vocês. Nada na vida é tão fácil. Era muito fácil eu chegar e perguntar: Leite, ache o encontro vocálico da palavra. Você vai lá e mostra lá pra mim, o E e o I juntinho. Encontro vocálico, show. Só que os encontros vocálicos, eles se dividem em hiato, ditongo e tritongo. Tenho certeza que vocês já estudaram isso ano passado com a tia Brenda. Vocês devem estar lembrando dessas palavrinhas aí, ó. Hiato, ditongo e tritongo. E é aí que a nossa vida vai complicar um pouquinho, mas aí a tia Carol tá aqui pra simplificar, tá bom? Qual é a diferença, tia Carol, do hiato, o ditongo e o tritongo? Para explicar essas diferençazinhas aqui para vocês, a gente vai ter que relembrar as vogais. Isso, vamos relembrar as vogais de novo. Que são o quê? A, E, I, O, U. A gente aprende lá na primeira série que essas aqui são as vogais, mas hoje eu vou ensinar uma coisa diferente para vocês. Tirando o A, que sempre vai ser uma vogal, esse restante aqui, ó, todinho vai poder ser vogal ou semivogal. Tia Carol, pelo amor de Deus. O que é uma semivogal? Eu não sei o que é uma semivogal. Uma semivogal é uma vogal, nada mais que uma vogal, que a gente pronuncia de maneira mais fraquinha. Um exemplo, vamos voltar aqui no leite. Leite, quando eu falo assim, leite, tem o E e tem o I juntinho. Qual é a vogal que eu falo mais forte e qual é a vogal que eu falo mais fraquinha? Leite. Não é o E? O E não é a vogal mais forte? Então, se o E eu pronuncio mais forte, ele é a nossa vogal. E o I é a nossa... Qual é o nome que a gente dá para quando a vogal é mais fraquinha, que a gente pronuncia ela mais fraquinha? Semivogal. Por que a tia Carol tá falando isso para vocês? Ó, vamos só relembrar que o A sempre vai ser uma vogal. Então, se aqui fosse um A e um I, por exemplo, a gente já ia saber que a vogal era o A. Porque o A sempre, forever, vai ser uma vogal. Entendeu? Agora, o restante aí a gente vai ter que ver. Aí a gente precisa falar a palavra e ver qual é a que vai ser mais forte, qual é a que vai ser mais fraca. Por quê? Se a gente tiver uma vogal e uma semivogal, esse encontro vocálicozinho aqui vai ser um ditongo. Então a gente já sabe que a palavra leite é um ditongo. Mas se a gente tiver uma palavra, por exemplo, vou colocar aqui, ó, país. A gente tem um encontro vocálico aqui, não tem? Olha aqui, o A e o I juntinho. Mas esse A e esse I, a gente pronuncia forte os dois, ó, país. E não tem nenhum que eu pronuncio fraquinho. Então, esse A e esse I são duas vogais que estão juntas. Não é uma vogal e uma semivogal. São duas vogais. Se são duas vogais, a gente não tem um ditongo, a gente tem um hiato. Sempre que a gente tiver duas vogais juntas, vogal e vogal, a gente tem um hiato. Se a gente tiver uma vogal mais uma semivogal, a gente tem um ditongo. Tia Carol, isso tá muito confuso, eu ainda não sei. Não sei se eu falar assim, se eu vou saber se a vogal tá forte, se a vogal tá fraca, como é que eu faço da minha vida? Calma, que a tia Carol tá aqui para simplificar a situação de vocês. Não tem problema, não tem problema. Vamos respirar fundo e eu vou ensinar mais um jeitinho para vocês. Olha só,
Tô em dúvida, não sei se o leite... Já achei aqui meu encontro vocálico, mas eu não sei se ele é um hiato ou se ele é um ditongo. O que eu vou fazer da minha vida? Separa as sílabas. Só separar as sílabas. Vou separar leite. Leite. Se as minhas duas, meu encontro vocálico, se as minhas duas vogais, depois que eu separei, permanecerem juntinhas, elas são um hiato. Agora, se eu separar, vou separar país. País. Se eu separei e elas ficaram separadas, olha aqui, não eram tão best friends assim, né? Porque se separaram. Se elas se separaram, era uma amizade falciane, aí elas são o quê? Um ditongo, tá bom? Se permanecer juntinhas, a gente tem, ou melhor, se permanecer juntinhas, a gente tem um ditongo. Se elas se separarem, a gente tem um hiato. Tô na dúvida se a vogal é forte, se ela é fraca, não sei, tia Carol. Separou a sílaba. De novo, separou e tá junto, a gente tem um ditongo. Separou e permaneceu separado, a gente tem um hiato. Fechou aí? Agora o tritongo, galera. O tritongo é o mais fácil de todos. Sempre que você encontrar lá uma palavra, em vez de duas vogaisinhas juntas, a gente tiver mais duas, por exemplo, queijo. Queijo. Olha, a gente tem uma, duas, três vogais juntas. Sempre que a gente tiver três, ó, a gente vai ter um tritongo. É o mais fácil, viu? Três tritongos. Fechou aí. Três tritongos. Então, agora que a gente já sabe que se tiver três, é um tritongo. Se tiver duas vogaisinhas juntas que não se separam, é um hiato. E se tiver duas juntinhas que se separam de tongo, a gente só tem que saber mais uma coisa. Ditongo crescente e ditongo decrescente. Tia Carol, pelo amor de Deus, não complica a minha vida. O que é um ditongo crescente e um ditongo decrescente? Vou dar um exemplo. Pai, duas palavras bem parecidas. Pai e pia. Qual é a vogal dessas duas palavras aqui? Que eu já falei pra vocês, a única vogal que vai ser sempre vogal, que nunca vai ser semivogal, é o A. O A sempre vai ser vogal. Você tá vendo que ele tá aparecendo aqui, ele aparece antes do I. E aqui ele aparece depois do I. O I é uma semivogal. Semivogal, semivogal. Sempre que eu tiver uma semivogal, que é aquela que a gente pronuncia fraco, e depois uma vogal, que a gente vai pronunciar forte, a gente tem um ditongo crescente. Esse D tá lindo, hein, tia Carol? Ditongo crescente. Sempre que a gente tiver uma vogal, que a gente pronuncia forte, e depois uma semivogal, que a gente vai pronunciar mais baixinho, a gente tem um ditongo decrescente. Vogal mais semivogal, ditongo decrescente. Semivogal mais vogal, ditongo crescente. Por quê, ó? O mais fraco e aí vai ficando mais forte. Então, ele tá crescendo. O mais forte vai ficando mais fraco. Então, ele tá o quê? Diminuindo. Então, ele tá decrescendo, tá? Então, olha só. Ditongo decrescente, ditongo crescente. Meus anjos, meus amores, vamos fazer aí, ó, nossas atividades agora com muito capricho. Acredito em vocês e, ó, um beijão.